Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, no formato de Evangelho no Lar. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, gente, vamos lembrar aqui que nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos, primeiro de tudo, agradecer a espiritualidade superior que nos está acompanhando nesse nosso estudo. Vamos pedir pela fluidificação das nossas águas e vamos então fazer uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Então vamos passar para a nossa leitura. O item de hoje é: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Parágrafo 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua feição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira feição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se, como a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. 19. A união e a afeição entre os parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso, diz-se de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm de comum com os dos seus parentes, que ela não pertence à família.
Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Depois permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as empatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. 20. O medo do aumento indefinido de parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Eles sempre encontrará os mesmos que foram objetos da sua afeição, que estiveram ligados na Terra por diversas maneiras, e talvez pelas mesmas maneiras. 21. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os laços de simpatia. 22. Isso no tocante ao passado, quanto ao futuro, segundo aos seus dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após a sua única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não se pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas, bem ou mal, vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperança de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães, filhos, maridos, esposas, irmãos, amigos não têm nunca certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajustados, encorajados e amparados pelos que a amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta,
A conservação da individualidade com um progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e isso o que constitui a verdadeira família. E assim encerra-se esse item muito, mas muito bonito e enriquecedor, que está sendo assim um engrandecimento para todos nós, né? Porque quando você para e pensa na reencarnação como sendo a verdade absoluta, e isso nossa família, graças a Deus, sempre acreditou, a gente tem consciência de que a gente vive aqui, vai morrer e a gente vai se ver depois que morrer. Pode até a gente se ver várias vezes durante o episódio de morte. Eu já vi minha mãe, já vi meu pai, né? Minha irmã já viu várias vezes meu pai, minha mãe. E a gente vai morrer e vai ver de novo os espíritos, ou de forma consciente, ou de uma forma mais comum, durante o sono, onde ocorre a emancipação da alma. E a gente pode então encontrar os nossos entes queridos. Ah, mas se eles já tiverem reencarnado de novo? Bom, se eles já tiverem reencarnado de novo, e podem também, assim como você, estarem dormindo. E basta que os pensamentos se conectem e os espíritos estarão se conectando. E então, portanto, há muito trabalho que se faz depois disso, né? Depois de um certo tempo que houve o desencarne de um do outro, na erraticidade, os encontros podem ser mais comuns, de menor duração, ou talvez não, de maior duração, talvez de trabalhos conjuntos na espiritualidade, para depois voltar aqui, né, durante o acordar, o despertar, voltar aqui para a nossa vida de aprendizado, certo? Temos que encarnar, temos que estar sempre reencarnando, porque é nessa forma, nesse processo criado por Deus, né, que é comum da natureza de todos os seres vivos, de que o espírito vá se evoluindo a cada experiência vivida. Não é verdade? Então, se numa família nasce uma pessoa que realmente é aquele que todo mundo chama de a ovelha negra da família, ou pro lado bom ou pro lado mal, né? É porque realmente é um espírito que veio ali, destacado do grupo que normalmente está ali, para ou trazer um ensinamento, ou para trazer uma prova, ou para aprender, ou para se educar. E que tudo isso foi, de alguma forma, planejado para que aquilo acontecesse. A principal coisa que está por trás disso é que nada acontece por acaso. O universo é determinista. Newton estava com razão. O universo é determinista. Bom, então a gente agradece a espiritualidade superior por nos ter permitido mais esse engrandecimento, né, esse momento de estudo, de esclarecimento, de aprendizado. Vamos beber da nossa água fluidificada. Agradecer a espiritualidade mais uma vez. E nos veremos então no nosso próximo vídeo.